Meu pessoal, mais uma vez, saúdo-vos de acordo ao fuso horário. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pode servir que seja provido de satisfação. Bom, prometemos na aula passada, na ministração passada, que a gente ficaria, que a gente ficaria com a responsabilidade de poder trazer aqui um conteúdo reflexível inerente a um tema principal, a um tema fundamental, a um tema que não pode ser deixado de parte em algum momento quando abordamos as notas introdutórias de qualquer que seja o ramo em subjúdice. Por isso, hoje nós vamos olhar para os princípios fundamentais dos direitos reais. Quando a gente olha, quando a gente analisa o conteúdo de qualquer ramo de direito, é importante que a gente olhe para as suas características, de modo a identificá-lo. Também é importante a gente olhar para quê? Para os seus princípios, porque todo ramo do direito é guiado por normas e princípios jurídicos. Só para refrescar aí as mentes dos meus irmãos, dos meus companheiros ali do outro lado, quando apresentávamos o conceito de direito, nós olhávamos para uma questão que, até certo ponto, doutrinalmente, levava-nos a um desequilíbrio, levava-nos a umas controvérsias, né? Criava controvérsia em si da própria doutrina, e digo que cria até hoje, porque o direito tem uma situação dinâmica, embora tenha um sentido estático, mas também tem uma situação dinâmica, tem uma realidade dinâmica. E quando a gente procurava apresentar o conceito de direito, nós víamos que alguns doutrinadores definiam-no como sendo um conjunto de normas e princípios jurídicos, mas dirige-se crítica a quem apresenta o conceito de direito como um conjunto, porque quando a gente recorre, quando a gente pura e simplesmente diz que direito é um conjunto de normas e princípios jurídicos, nós estamos a reduzi-lo a um simples papel, estamos a reduzi-lo a uma simples norma corporativa, estamos a reduzi-lo a uma simples realidade. E quando sabemos que não é exatamente disso que o direito trata, não é somente isso que o direito trata. Na verdade, preferimos nós a doutrina que entende direito como sendo um sistema de normas e princípios jurídicos. Nós falávamos, nós abordávamos, nós interagimos e analisamos as notas introdutórias dos direitos reais. Olhamos para o seu conceito, olhamos para a sua evolução histórica, olhamos para as suas características e é importante que a gente também perceba que, afinal de contas, este ramo é guiado, este ramo é regulado por princípios fundamentais, é regulados por princípios estruturais. Então, hoje nós vamos aqui abordar, vamos aqui tratar e analisar, embora seja assim algo minucioso, embora seja o essencial e não muito alargado, é uma matéria que tem que ver com os princípios dos direitos reais. Na verdade, quando a gente pretende apresentar o conceito dos princípios dos direitos reais, ou o conjunto, ou pura e simplesmente quando nós pretendemos apresentar o conceito de princípios, a gente deve entender, a gente deve compreender como sendo aqueles que estão na base da constituição dos direitos reais, como sendo aqueles princípios estruturantes dos direitos reais ou dos direitos das coisas. Vamos entendê-los como sendo os instrumentos ou mecanismos fundamentais de caráter ideológico, político, econômico, histórico e pela técnica jurídica que qualquer ordenamento jurídico se apoia. Então é importante que a gente perceba que qualquer direito real a ser transmitido, a ser transferido, a ser adquirido, deve ter no seu escopo a essência dos seus princípios e também das suas características, que é inerente ao seu
conteúdo. Então, nós vamos olhar para estes princípios em duas dimensões. Temos aqui uma dimensão interna e temos aqui uma dimensão externa. Na dimensão interna, na verdade, cabem todos aqueles princípios dos quais identificam-se com a substância dos direitos reais, identificam-se com a essência dos direitos reais. Aqui a gente olha para o seu caráter subjetivo, aqui a gente olha para o seu caráter estrutural, ao passo que na dimensão externa cabem aqueles princípios em que vão exatamente estabelecer a relação dos seus titulares com os demais sujeitos da sociedade. Então, começamos aqui a olhar para a primeira classe, que são os princípios que pertencem, são os princípios que cabem à dimensão interna. O princípio fundamental vai ser inerente, portanto, começamos aqui com o princípio da coisificação. Princípio da coisificação. Doutores, há sensivelmente 2 aulas, nós apresentamos o conceito de direitos reais como sendo o quê? O poder direto e imediato sobre uma coisa. Nós alertamos, advertimos, reiteramos a importância de termos 2 elementos quando a gente pretende imaginar, quando a gente pretende abordar, quando a gente pretende avocar para nós qualquer relação que seja tutelada pelos direitos reais, que é o titular e a coisa que constitui o seu objeto, que é o titular e a coisa que constitui o objeto do seu direito. Por isso, é importante que a gente perceba que há aqui um princípio fundamental sobre essa coisa. Há um princípio fundamental que vai poder dar luz, que vai poder dar voz entre a relação que vai ser estabelecida entre o titular e a coisa. Por isso, chamamos aqui o princípio da coisificação. Por que do princípio da coisificação? Afinal de contas, o direito real deve versar sobre coisas e não sobre pessoas ou bens não coisificáveis. Vamos compreender que uma relação tutelada pelo direito real deve ter no seu objeto uma coisa e não uma pessoa ou um bem não coisificável. Há uma diferença entre bens e coisas, né? Há uma diferença. Então, nós vamos poder compreender com maior ênfase sobre a questão das coisas, não do princípio da coisificação, mas da questão das coisas, procurar abordar a questão das coisas, não do princípio da coisificação, mas chamando a colação o princípio da coisificação numa aula específica, numa aula autônoma, para que então não seja muito longo para os ouvidos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, dos nossos visitantes, dos nossos seguidores e de todos que simpatizam-se com o nosso conteúdo. Por isso é importante que o princípio da coisificação seja compreendido na dimensão em que o direito real deve versar sobre coisas e não sobre pessoas ou bens não coisificáveis. Por exemplo, uma relação jurídica de compra e venda que tem por objeto uma pessoa. É possível. Prossegue esta relação jurídica. Deve ter voz. Deve ser atendida. Deve ser objeto de uma relação jurídica tutelada pelo direito real. E não só. Deve. Obviamente que não. Uma relação jurídica em que se pretende estabelecer a compra e venda do sol. É possível, ilustre. Em que se pretende estabelecer a compra e venda de uma estrela. É possível? Não. Não é possível. Por isso que é importante que a gente tenha no seu escopo, que a gente tenha como ponto de partida a interpretação do princípio da coisificação como um princípio fundamental e interno dos direitos reais, em que devemos compreender que o direito real deve versar sobre uma coisa e não sobre pessoas ou bens não coisificáveis. Então, nós vamos compreender aqui que vai ser inerente aos direitos reais na sua amplitude, no seu cômputo geral, né? Vamos aqui chamar a colação as coisas corpóreas ou as coisas físicas, as coisas incorpóreas também, embora tendo em conta a dimensão prática, aquelas podem ser reguladas por uma legislação especial.
Mas lá mais para frente a gente vai poder esclarecer essa questão. Então, do princípio da coisificação, nós temos aqui um outro princípio fundamental, um princípio principal que a gente não pode deixar de lado, que é o princípio da especialidade, da individualização ou o princípio da atualidade. Princípio da especialidade, da individualização ou o princípio da atualidade, em que o mesmo deve ser compreendido na ideia segundo a qual o direito real deve incidir sobre uma coisa certa, determinada e com existência atual. O direito real deve incidir sobre uma coisa certa, determinada e com existência atual. Por isso é que dizemos nós princípio da especialidade ou individualização, ou ainda, se preferirmos, princípio da atualidade. Então, ilustre Tavares, quando trata-se de uma relação em que o seu objeto é inerente a uma coisa, portanto, indeterminada. Bom, é muito simples a gente compreender isso. Tratando-se de coisas indeterminadas, no momento em que se verificar, portanto, a transferência da coisa. Se for inerente, por exemplo, a frutos naturais, obviamente, e até porque o legislador é bem claro quanto a esta questão. No momento da colheita ou separação dos frutos, então ali nós temos a aquisição, ali nós temos a transferência. Por isso é que é importante que a gente perceba que deve este incidir, deve este versar sobre uma coisa certa, determinada e com existência atual. Esse é o princípio da especialidade, individualização ou ainda o princípio da atualidade. E depois, ainda seguindo, temos aqui o princípio da totalidade da coisa. O princípio da totalidade da coisa. Na verdade, o princípio da totalidade da coisa é muito simples. Nós podemos interpretá-lo, portanto, ao pé da letra. É um princípio que orienta-nos a interpretar em que, na medida em que o objeto do direito real deve ser uma coisa na sua totalidade. Então, Luís Tavares, estás aqui a dizer que o objeto de um direito real deve ser uma coisa na sua totalidade. Deve ser uma coisa entendida, compreendida na sua totalidade. E é importante, para que não nos crie confusão, é importante que a gente, neste princípio, a gente possa distinguir os elementos, a gente possa distinguir os elementos integrantes ou componentes das coisas pertensas ou quê? Ou acessórios. Na verdade, as partes integrantes ou componentes são o quê? São as coisas móveis ligadas materialmente a um prédio com caráter de permanência. Se estão ligadas a um prédio com caráter de permanência, queira isto dizer que estas não podem ser separadas das coisas a que pertencem. É mais ou menos essa compreensão que a gente deve tirar do princípio da totalidade da coisa. Se o portão pertence à casa, o teto pertence à casa, uma vez removido, a casa perde o quê? Perde a sua essência. Uma vez removido, tanto as paredes, a casa perde o quê? Perde a sua essência. Então, é importante que a gente compreenda que as partes componentes ou integrantes são as coisas móveis ligadas materialmente a um prédio com um caráter de permanência. Por isso, uma vez separadas, a coisa perde a sua essência e a sua separação envolve, inclui, desemboca aqui, portanto, a destruição da coisa ou a descaracterização do fim que a mesma promove. Por isso, ao transferirmos a coisa, ao transmitirmos a coisa, deve ser transmitida, deve ser transferida na sua totalidade. É esta compreensão que a gente deve exatamente apreender
do princípio da totalidade da coisa. Para a primeira situação, mas temos também ainda as partes acessórias ou pertensas. Temos também as coisas acessórias ou pertensas. Estas sim, estas são as coisas móveis que não constituem partes integrantes, que estão ligadas à coisa, a serviço ou ornamentação uma da outra. Na verdade, a sua separação pode sim ser separadas, sem incluir deterioração, sem promover destruição da coisa principal. Qual é a importância de a gente olhar para o princípio da totalidade da coisa e efetivamente estabelecermos a distinção entre os elementos integrantes ou integrantes de uma coisa com as coisas acessórias ou pertensas? Qual é a importância? Nós olhamos para a primeira situação, para a primeira questão, e a gente compreende desde logo que aquelas, por serem coisas móveis ligadas materialmente a um prédio com caráter de permanência, não podem em momento algum serem separadas da coisa que se destinam e, portanto, não são objetos dos pactos do domínio de reserva. Não podem ser objetos dos pactos de domínio de reserva. Não. Ô João, eu te vou vender a minha casa, mas o teto eu vou tirar, o teto eu vou remover. Ô João, eu te vou vender a minha casa, mas eu vou ter que destruir aquele muro fica simplesmente para mim, você fica com a casa e eu fico com o muro, você fica com a casa e eu fico com o portão. Não, não é possível. Vendemos o carro sem os pneus principais que estão ali. Não é possível. Então, não se admite em momento algum, em momento nenhum, que os elementos integrantes ou componentes sejam objetos dos pactos de reserva do domínio. Mas, na segunda questão, das coisas pertensas ou acessórias, estas podem ser objeto dos pactos de reserva do domínio. A nossa lei admite, nestas situações, nos é permitido. Então, se estou a vender a minha capa ao ilustre, estou a vender o meu telemóvel ao ilustre, eu gosto muito do exemplo dos telemóveis, embora sejam coisas móveis, mas são muito compreensíveis, muito fáceis de a pessoa poder entender e poder estabelecer aqui uma relação prática. É que o telefone tem uma capa protetora e tudo mais, mas o telefone sem a capa é telefone. O telefone sem a capa faz foto, efetua chamadas, tem os dados ligados, tem a internet, tem todas aquelas funções essenciais que não lhe deixam de ser considerado como um smartphone e uma coisa suscetível, portanto, de ser objeto de uma relação jurídica. Então, eu posso remover aquela capa onde tem o meu rosto, onde tem o meu nome, onde tem o meu acrônimo, posso muito bem removê-lo e efetuar o contrato de compra e venda com o senhor João. Por isso, a estas partes, a estas coisas, acessórias ou pertenças, podem ser objetos dos pactos de reserva do domínio. Mas a primeira situação não. Quer dizer que quando a gente olha, quando a gente compreende o direito real, deve ser compreendido na sua totalidade. A coisa em causa, a coisa certa e determinada, a coisa com existência atual, não deve simplesmente ter uma existência atual. Não deve simplesmente ser suscetível de objeto de relação jurídica também, afinal de contas, deverá ser o quê? Afinal de contas, deverá ser transferida, compreendida na sua totalidade. Esta é a essência do princípio da totalidade da coisa. Do princípio da totalidade da coisa, nós temos o princípio da compatibilidade. Na verdade, o que a gente pode compreender sobre o princípio da compatibilidade ou da exclusão é que só pode existir um direito real,
sobre uma coisa que a tenha por objeto. Assim sendo, o poder direto e imediato que tem sobre uma coisa afasta o quê? Afasta a existência de um outro poder direto e imediato. Ou seja, o que é poder direto e imediato para mim, para ti pode ser um poder sem imediação. O que é poder direto e imediato para o Tavares afasta a existência de um outro poder direto e imediato sobre a mesma coisa. Então é importante que a gente perceba que o princípio da compatibilidade é necessário que o direito real seja compatível ao seu objeto, não pode ser incompatível. E o princípio da exclusão é que a relação íntima que existe entre o titular e a coisa afasta a existência, a possibilidade de uma outra relação, de um outro direito sobre a mesma coisa. A priori, nós vamos compreender isso, portanto, a priori. Então, é importante que a gente tenha em conta estes princípios. Do princípio da compatibilidade da exclusão, nós temos o princípio da elasticidade. Princípio da elasticidade. Na verdade, é muito simples também a gente poder compreender este princípio ou regra a se ter em conta no conteúdo, na existência, na presença, na evolução, na estrutura, na constituição dos direitos reais. O princípio da elasticidade é inerente à ideia segundo a qual o direito real pode expandir-se ou reexpandir-se. Ou seja, é mister, é importante, é pleno que é importante que da coisa o titular possa tirar todo o proveito possível que a coisa oferece, que a coisa, portanto, proporciona. E este benefício, esta dinâmica, em um momento pode expandir-se ou pode expandir-se. Quando permito que da minha propriedade surja um contrato de arrendamento, a coisa está a fazer o quê? Está a ser restrita, está restringida, está a se restringir, né? Quando da minha propriedade permito que surja um contrato de arrendamento e que, por sinal, com um outro sujeito, o que é que vai acontecer com a minha propriedade? Ela vai ser restrita a uma restrição. Então, deixa de ter aquela função plena. Passados, volvidos, decorrido o prazo estipulado pelas partes, a coisa volta na sua raiz, a coisa volta na sua substância natural. Então toma que passa a reexpandir-se. Então é mais ou menos essa ideia que a gente pode compreender do princípio da elasticidade. Na verdade, são estes os princípios que compreendem, que cabem à dimensão interna dos direitos reais. São os princípios que estão na base, que estão no escopo, que estão na substância dos direitos reais. Vou novamente mencioná-los. Estamos aqui a frisar o princípio da coisificação, o princípio da especialidade, individualização ou atualidade, o princípio da totalidade da coisa, o princípio da compatibilidade ou da exclusão e o princípio da elasticidade. E nisso é importante que a gente tenha em conta estes princípios. Após isso, vamos também interpretar o que é o outro lado dos direitos reais, o outro lado dos seus princípios constitucionais, que é a dimensão externa. E começamos aqui com um princípio fundamental, com um princípio que dá luz, com um princípio assente na nossa vida prática, com um princípio que nos permite estabelecer a relação com os demais sujeitos. É o princípio da transmissibilidade. É o princípio da transmissibilidade. Quero com isto dizer sobre o princípio da transmissibilidade, quero com isto dizer que os direitos reais operam a título inter vivos e mortis causa. Quer isto dizer que os direitos reais podem ser transferidos, quer seja a título inter vivos, quer seja mortis causa. A relação entre o Tavares e o seu smartphone é cindível.
A relação entre o Tavares e o seu carro é escindível. A relação jurídica que o Tavares tem, aquele poder direto e imediato que o Tavares tem com a sua motorizada é escindível. Pode muito bem ser transferível, mas esta é a regra. Esta é a regra em que vamos dar esta abertura aos sujeitos interessados em poderem estabelecer, realizar certos contratos com os demais sujeitos da vida prática, com os demais sujeitos no pleno gozo dos seus direitos. Mas este princípio tem os seus desvios. O princípio da transmissibilidade tem alguns desvios, tem algumas exceções. Uma delas, e que é fundamental, e que os nossos estudantes, na verdade nós, os estudantes dos direitos reais, tanto ignoram, é a questão do usufruto. Ilustres, o usufruto não é transmissível por mortis causa. Não é possível falarmos do usufruto no fenômeno sucessório. A gente não pode permitir que alguém venha até nós e nos diga que o usufruto pode ser objeto, portanto, de uma relação jurídica assente no fenômeno sucessório. Não é possível. Por quê? Porque o contrato, o próprio usufruto em si, não pode exceder a vida do usufrutuário. Mas como não pode exceder a vida do usufrutuário? Vamos aqui compreender, vamos aqui perceber o que está a ser transmitido é o exercício do direito. Então, se o que se dá, o que se transfere é o exercício do direito, é mister que a quem foi transferido o exercício daquele direito, uma vez extinto a sua personalidade jurídica, a sua capacidade, portanto, de exercício, também extingue, também desaparece, portanto, aquele usufruto. Por isso, o usufruto não é transmissível por mortis causa. Do usufruto, nós também temos aqui, quase que nos mesmos moldes, a questão do direito de uso e habitação, a questão das servidões prediais. As servidões prediais, elas estão a serviço, estão à disponibilidade do prédio que as onera, não é isso? Umas vão ter aqui a função do prédio serviente e outras vão atribuir a função do prédio dominante. Se pretendo me desfazer, pretendo transferir o direito sobre aquele prédio, também vai seguir com a servidão. E se por sua vez do prédio dominante também pretende se desfazer, então a mesma vai. Não é possível a gente pegar a servidão e dizer, olha, esta passagem aqui, a partir de hoje pertence ao senhor fulano, mas quando a casa que a onera, quando a casa que a liga está ali presente, não foi, portanto, lá. Não é possível, não se admite em momento algum. E para os nossos irmãos que têm tido dificuldades em falar das obrigações reais, podem já ver que há aqui um vínculo jurídico, podem já aqui ver que há uma ligação que se estabelece entre a coisa e outras situações. Então, é importante que a gente perceba. Depois do usufruto, das servidões prediais, do direito de uso e habitação, temos também os direitos legais de preferência. Direitos legais de preferência. O próprio nome, o próprio termo, a gente consegue compreender facilmente. São direitos que atribuem aos seus titulares a faculdade de poderem gozar de certa preferência no regime de compropriedade ou do prédio arrendado. Por isso, estes direitos têm um caráter estritamente pessoal, não podem ser separados da situação que os onera. Então, também não podem ser transmissíveis. Não podem ser transmissíveis. Então, é importante que a gente compreenda, é importante que a gente faça esta interpretação do princípio da transmissibilidade nestes moldes. A nossa interpretação deverá sempre de acordo com a lex materialis. Vamos sempre olhar para o direito substantivo, vamos sempre fazer um respaldo, fazer uma análise ao Código Civil. O que é que o Código Civil diz sobre o princípio da transmissibilidade? O que é que o Código Civil diz sobre o não princípio, sobre as causas que não podem, dos direitos reais que não podem permitir que o princípio da transmissibilidade
tenha vida. É importante que a gente estabeleça esta relação. Só assim a gente poderá compreender e estabelecer, portanto, aquela subsunção da norma, portanto, ao facto e do facto a norma e efetivamente encontrar a sua solução. No princípio da transmissibilidade, nós temos o princípio da tipicidade, taxatividade ou dos números cláusicos. O princípio da transmissibilidade, temos aqui o princípio da consensualidade. O princípio da consensualidade. O princípio da consensualidade tem sido um dos princípios mais controversos quando procuramos olhar para a figura dos direitos reais. Os humanos às vezes procuram saber se ainda exige-se aqui, portanto, a tradição, se ainda exige-se, portanto, a entrega da coisa, se ainda é necessário que, para que haja exatamente a transferência, para que haja exatamente efeitos dos direitos reais ao serem transferidos de um sujeito para outro, é necessário que entregues a coisa. Na verdade, é isto que esse princípio procura responder, a tradição, a entrega da coisa. Bom, os efeitos do contrato dar-se bastam pelo mero consenso entre as partes envolvidas. Basta simplesmente um mero consenso entre as partes envolvidas para que o contrato produza os seus efeitos. E uma situação em que Alberto diz a Milton que há de vendê-lo, portanto, o seu livro de introdução ao estudo do direito, num valor de 15 mil kwanzas. E este, por sua vez, ouvindo a proposta, diz: está bem, eu pago. Vamos resolver este contrato, vamos realizar este contrato quando? Na segunda-feira. Está tudo determinado, está tudo tanto acertado, o contrato está lá estipulado, está lá modelado. Curioso. E na terça-feira, na segunda-feira, quando Alberto vai ao encontro do indivíduo, não há resposta, não há contrato, não encontra a coisa. Ele diz: não, o João apareceu primeiro, infelizmente, então tive que celebrar o contrato com o João, até porque o João é meu colega, o João é meu amigo, o João é um camarada, é um indivíduo muito bom, que por sinal apresentou-me a minha noiva, então não tinha como deixá-lo na manga. Como é que fica? Como é que resolves essa situação? Ilustre, doutor. Há quem te vai dizer que como não houve exatamente a entrega da coisa, não há contrato. Se não há contrato, não há obrigações. Se não há obrigações, não há quê? Não há responsabilidade. Não há prestação. Aí é onde nós nos perdemos. Estamos aqui a atribuir efeitos obrigacionais. Os ilustres buscam aqui a questão dos efeitos obrigacionais. E, na verdade, a nossa doutrina, a nossa legislação atual afastou-se daquela em que atribui os efeitos, a validade do contrato, a eficácia real, simplesmente com a tradição ré, ou com a entrega da coisa, com a tradição inerente à coisa, que constitui o objeto da relação jurídica. Não. Desde o momento em que há uma proposta e uma aceitação, a esse mero consenso, o contrato tem vida, o contrato passa a existir. Agora, quando a gente recorre para efeitos de terceiros, é ali onde a gente questiona-se com o princípio da boa-fé, é ali onde a gente vê a importância do registro. Consegue mais ou menos perceber, consegue mais ou menos compreender como é que funciona este aparato todo. Por isso que fiquem ali, vão nos dando forças, vão nos dando aquelas motivações para que a gente tenha exatamente energias mais positivas para poder trazer esses conteúdos mais sonantes e levá-los junto de vós à reflexão, à análise crítico-reflexiva. Então, quando estivermos perante as situações concretas, nós vamos poder compreender mais ou menos como é que funcionam estas situações todas. Mas é importante que antes de chegarmos lá, nas hipóteses práticas, a gente tem que perceber o que caracteriza um direito real. A gente tem que perceber qual é o princípio que caracteriza aquela situação concreta tutelada pelo direito real. Então, tiramos essa ideia do princípio da consensualidade. Princípio da consensualidade. Os efeitos do contrato
dão-se, bastam por mero efeito das partes, por mero consenso das partes envolvidas a priori. Então, é mais ou menos isso. Do princípio da consensualidade, temos o princípio da tipicidade. O princípio da tipicidade, também conhecido como princípio da taxatividade ou dos números clausos. Este princípio, este artigo nunca nos pode sair, nunca nos pode escapar das nossas memórias. Na verdade, nós fizemos aqui uma espécie de mutande, para que a gente compreenda que, afinal de contas, o princípio da tipicidade, o princípio da taxatividade ou dos números clausos é inerente a uma regra imperativa, em que, na verdade, não se pode constituir, modificar ou modelar os respectivos conteúdos dos direitos reais que estejam contrários à lei. Não, não é possível. Então, mas quando a gente olha para esta situação em que não se pode constituir um direito real, não se pode alterar, não se pode modificar, não se pode estipular o respectivo conteúdo do contrato que esteja contrário à lei, quando a gente analisa isso, é absoluto. Será que tudo que é tutelado pelos direitos reais deve caminhar 100% nos preâmbulos da lei, deve caminhar 100%, devemos interpretar ao pé da letra o artigo 1306 do Código Civil? Ilustre, na verdade, quando a gente fala do princípio da tipicidade, deve ser conciliado com o chamado tipos abertos, portanto, ser conciliado com o chamado tipos abertos, que são aquelas situações que atribuem uma certa liberdade aos interessados para, de certo modo, poderem fazer o que? Regular, poderem, portanto, disciplinar, dirimir os conflitos e modelar o respectivo conteúdo dos seus contratos. Basta que conciliem os tipos abertos, mas também com o princípio da tipicidade, com o princípio da taxatividade, com o princípio dos números clausos. Quer dizer que nós trazemos aqui a importância do princípio da autonomia privada. A autonomia privada é um dos princípios fundamentais do direito civil, é um dos princípios fundamentais do direito das obrigações. Deve ser chamado aqui, quando falamos do princípio da tipicidade, da taxatividade ou dos números clausos, em que não se pode constituir, modificar ou modelar o respectivo conteúdo dos direitos reais contrários à lei ou que não estejam previstos legalmente, nós devemos conciliá-los com os chamados tipos abertos. Tipos abertos é o quê? Chamamos aqui o princípio da autonomia privada, mas atenção, com um certo limite. E é desta natureza, é deste princípio que surge aqui um debate em que a doutrina procura saber, portanto, se o artigo 1306 refere-se exatamente, portanto, a uma presunção ius et ius ou a uma presunção ius tanto. Digo, é uma presunção absoluta ou é uma presunção relativa? A doutrina não é unânime, há um debate que surge em torno da própria doutrina, mas olhamos para a norma do artigo 1306, a gente percebe que é uma norma imperativa. Então, nós vamos poder olhar para a segunda parte, né, neste caso para a última parte do mesmo artigo, em que vai ser inerente a toda a restrição. E essa toda restrição que ocorrer ali tem efeitos que tem efeitos obrigacionais. Se tem efeitos obrigacionais, é justo, é nisso que nós compreendemos que trata-se, na verdade, de uma conversão legal. Porque se for para manter a coisa, para manter a essência do direito, deve ser conforme ele está, deve ser conforme ele existe, deve ser conforme ele foi prefigurado. Então, é importante que a gente pegue isso. Mas nós podemos debater, nós podemos analisar sobre estas questões com mais ênfase, caso aí o ilustre, o companheiro, o chotório tenha esse interesse, basta aí comunicar, basta dar aí um sinal e a gente pode abordar
e fazer a incursão de certas doutrinas. Na verdade, o que nós queremos, o que nós pretendemos é trazer aquilo que de mais é essencial para que até os nossos irmãos que têm dificuldades, que têm pouco tempo para poder pegar o manual, para sentar na carteira, compreender. Então, é mais ou menos isso que a gente pode compreender. Mas não vamos aqui escusar de trazer a importância do princípio da tipicidade. Há uma relevância, há uma razão de ser no princípio da tipicidade, da taxatividade ou dos números clausos? Sim, limitando aquilo que os particulares podem fazer, limitando o princípio da autonomia privada no conteúdo dos direitos reais, estaríamos, de certa forma, a evitar a proliferação dos direitos reais. E também, como se não bastasse, não obstante, estaríamos aqui a impedir que o direito real criasse aberturas para ser quê? Para ser descaracterizado. Com o princípio da tipicidade, nos estabelecemos um certo limite. Cabe ao Estado criar formas próprias por imposição do seu poder de soberanias que possa, portanto, gerir, administrar a sua riqueza. A riqueza em cada país, a riqueza de cada país tendo em conta a sua experiência antropológica, o fenômeno histórico, o fenômeno sociocultural, a própria economia em si. Então, com o princípio da tipicidade, nós evitamos que a coisa possa ser descaracterizada. Com o princípio da tipicidade, nós também evitamos aqui a proliferação dos direitos reais. Com o princípio da tipicidade, também podemos aqui evitar o abuso do direito. Com o princípio da tipicidade, a gente ainda evita também. Com o princípio da tipicidade, nós evitamos embaraços à livre circulação das coisas e dos bens. Com o princípio da tipicidade, nós evitamos aqui a contitularidade dos direitos reais, que no final só gera mais conflitos do que benefícios aos seus próprios titulares. Então, este princípio da tipicidade é vasto. Este princípio da tipicidade é importante. Nunca, em nenhum momento, podemos afastá-lo quando a gente olha, quando a gente analisa um determinado ramo do direito. Quando falamos do direito comercial, principalmente na questão da firma, nós olhamos, chamamos aqui o princípio da tipicidade. O princípio da tipicidade, essa atividade ou números clausos. Quando falamos mesmo do próprio direito da família, também encontramos aqui este princípio fundamental. Então, é importante que a gente tenha em conta estas situações. Um princípio fundamental, um princípio essencial, que pertence, que cabe à dimensão externa dos direitos reais, é o princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Ilustres, caríssimos doutores, se nós pretendemos promover, garantir que a certeza e a segurança jurídica estejam assentes, estejam envolvidas, estejam presentes nas situações jurídicas que são tuteladas pelo direito real, é necessário que estas lhes sejam atribuídas um conhecimento geral. E esse conhecimento só é feito por meio da publicidade. E esta publicidade poderá ser feita de várias formas. Por exemplo, quando chamamos aqui o formalismo negocial. No formalismo negocial, assim, de forma resumida, de forma minuciosa, podemos chamar aqui a figura da escritura pública. Na questão da posse. A posse é um tema muito lindo, é um tema muito bonito, mas trago mesmo já aqui a título de exemplo, a posse tem validade, a posse conta para efeitos dos prazos de uso capião quando é pública. A posse oculta nunca conta, conta desde o momento em que se torna pública. E essa posse pública surge justamente por meio de quê? Por meio da publicidade, de dar a conhecer aos interessados da coisa. Então, temos também aqui a questão do registro predial, que vai ser a situação em que o Estado dá a conhecer ao público em geral a situação jurídica de determinada coisa, seja coisa móvel registrada ou coisa imóvel. Então, é feito de várias formas, mas na verdade são situações que os nossos ilustres não podem deixar de lado.
Dentro em breve, nós vamos aqui abordar, nós vamos aqui analisar, dentro em breve, situações importantes, situações mais práticas, que vamos precisar de chamar as características, de chamar os princípios, para que a gente tenha uma solução mais justa, para que a gente tenha uma solução mais concreta. E nos testes, nos nossos exames, nas provas orais, a gente não tenha aquelas dificuldades que a gente olha para a questão como algo impossível. Não, a gente pode sim rebater, a gente pode debater, a gente pode trazer soluções, até porque estas hipóteses práticas são propostas, são soluções em formas de propostas. Mas é importante que para que a gente tenha esse domínio, para que a gente tenha aquela situação em causa, é importante que a gente, portanto, é importante que a gente passe por todas estas situações. Na verdade, olhamos hoje para os princípios dos direitos reais, olhamos para os princípios internos, olhamos para os princípios externos. Na verdade, nos princípios internos cabem todos aqueles princípios inerentes à substância do próprio direito. É o princípio da coisificação, é o princípio da especialidade, individualização ou atualidade, é o caso do princípio da totalidade da coisa, o princípio da compatibilidade ou da exclusão, e olhamos também para o princípio da elasticidade. Vimos aqui também uma questão inerente aos princípios que cabem à dimensão externa dos direitos reais. É o caso, portanto, do princípio da transmissibilidade, o princípio da consensualidade, o princípio da tipicidade e o princípio da publicidade. Hoje, para que não seja muito longo, para que não seja muito cansativo aos nossos olhos e aos nossos ouvidos e efetivamente impactar a nossa capacidade cognitiva ao que interessa-nos, nós ficamos por aqui e prometemos assim, a depender da vossa motivação, da vossa energia, das vossas críticas, trazer aqui uma aula importantíssima que vai ser inerente às modalidades dos direitos reais e, portanto, a sua natureza jurídica. Afinal de contas, nós precisamos perceber, quando me falam em obrigação passiva universal, estão a me falar de quê? Oh, isso, por ali, posse é um direito o quê? É um direito real de gozo, é um direito real de garantia, é um direito real de aquisição. Preciso saber quais são os direitos reais de gozo, quais são os direitos reais de aquisição, quais são os direitos reais de garantia e qual a sua importância, por que estudá-los, por que ter domínio do seu regime jurídico. Então, ilustres, por favor, vão dando aquele apoio, vão dando aquela força. Se gostou, se há uma satisfação, se há aqui uma nota positiva, por favor, compartilhe com os demais para que a gente saiba que, afinal de contas, estamos num bom caminho e é de nós um mandamento para que a gente possa continuar a elaborá-los, para que a gente possa continuar a ministrar estes conteúdos, estas aulas, levando-as, portanto, à reflexão. Obrigado. Aqui é o vosso mano, o vosso companheiro Zeferino Tavares. Para qualquer inquietação, não hesitem em nos contactar. Obrigado.